Vou fazer hoje uma introdução para extensores do cotovelo e punho, falando origens, inserções e ação ou ações. Eu já fiz uma introdução há 2 aulas atrás dos flexores e agora os extensores. O músculo mais importante, tríceps braquial, certamente todos conhecem bem, mas vamos relembrar a origem e inserção. Origem. Bom, primeira coisa que o tríceps tem 3 cabeças, 3 origens, daí o nome, e uma única inserção. A porção longa tem origem no tubérculo infraglenoidal, portanto na região escapular. A região média, ou porção média, na metade distal da face posterior do húmero, e a porção lateral na metade proximal da face posterior do húmero. A inserção é comum no olecrano e a ação principal, extensão do cotovelo. Eu digo principal porque o fato do tríceps ter origem aqui na escápula faz com que ele também tenha outra ação, que é uma ação a depender do ponto angular que estiver o húmero, ele vai contribuir para a extensão do ombro, né? Extensão do ombro. E essa posição também faz com que, dependendo do movimento, dependendo do exercício que você escolha para o tríceps, essa cabeça vai trabalhar mais ou menos em posições que essa cabeça começa mais estendida. Isso acontece sempre que o ombro está flexionado. A gente vai ver isso mais à frente, não nessa aula. Essa cabeça vai trabalhar mais. E então essa é a ação principal. Obviamente as outras 2 cabeças só fazem isso mesmo, que é a extensão do cotovelo. Tem um outro músculo aqui que a gente fala muito pouco, que é o ancônio, é um músculo pequeno, e ele tem origem no epicôndilo lateral do húmero, sua inserção também no olecrano e no quarto proximal da face posterior da diáfise da una. E a sua função também é a extensão do cotovelo. A gente fala muito pouco porque, em termos de grandeza, de volume, o tríceps é muito maior, mas ele também participa. Continuando aqui com o tríceps, só para a gente enxergar, em pessoas muito musculosas, a gente percebe com muita facilidade, né, as cabeças do tríceps. Repare que é fácil localizar as cabeças por causa da posição, né? A cabeça longa está mais próxima do corpo, porque está em contato aqui com a escápula. Então aqui nós temos a cabeça longa e aqui a cabeça lateral, a média aqui. Mesmo quem está num processo de hipertrofia, já com uma boa musculatura a gente consegue enxergar, mas quando alguém assim fica muito fácil. A anatomia palpatória aqui é muito fácil. Aqui os extensores do punho. Os extensores do punho, a exemplo dos flexores do punho, vários possuem origem também no húmero, no epicôndilo, nesse caso no epicôndilo lateral, também num tendão comum. Quem assistiu a aula lá de flexores do punho, eu também falei de um tendão flexor comum naquele caso, e aqui um tendão extensor comum, e ele está exatamente no húmero. Isso significa que esses músculos, que eu estou projetando alguns aqui, ó, esse aqui que não está no extensor comum, mas que está no húmero, o extensor radial longo do carpo, aqui esses outros aqui já estão no tendão comum, o extensor radial curto do carpo, o extensor ulnar do carpo, o extensor dos dedos, extensor do dedo mínimo. O fato deles terem origem no húmero faz com que eles tenham alguma ação neste movimento do cotovelo.
alguma coisa, a depender da posição que eles estejam, alguma contribuição eles podem ter, ou pelo menos alguma influência terá, em virtude dessa localização aqui. Bom, e também, aqui eu estou mostrando, coloquei do lado aqui uma outra informação, que há muitos músculos, né? Nós temos uma camada superficial, uma camada profunda, e aqueles da região lateral. O braquiorradial, que eu já falei em outro momento, é da região lateral, outros aqui da região lateral, e enfim, depois vocês olham com calma. A ideia não é a gente voltar na anatomia e falar em detalhes, mas são vários músculos. Eu quero chamar a atenção principalmente desses que têm origem no húmero, porque alguma contribuição em relação ao movimento do cotovelo eles terão. Extensor radial longo do carpo, que é esse músculo aqui, a função principal dele é extensão do punho e desvio radial do punho. Então a principal função dele é a extensão, obviamente, do punho. O extensor radial curto do carpo, também extensão do punho e desvio radial do punho. Extensor dos dedos, também extensão. Aqui eu estou colocando da mão, né? Tanto faz, da mão ou do punho, o que vocês preferirem. E dos dedos, obviamente, não é chamado de extensor dos dedos à toa. Extensor ulnar, faz extensão e desvio ulnar do punho. Não tem segredo o trabalho de extensão dos punhos, basicamente é fazer extensão dos punhos. E aí pode fazer de diferentes formas, sempre buscando uma estratégia segura, mas não tem muito segredo. Exercício como este aqui, veja que aqui eu tenho uma flexão dos cotovelos, eu falei isso na aula sobre a flexão dos cotovelos, numa pegada pronada. E neste exercício, quando você faz com a pegada pronada, essa pegada aqui, para quem não é da área, para quem é da educação física já sabe muito bem, essa pegada, fazendo este movimento, estes músculos que eu citei ali atrás, que tem origem no húmero, eles também serão bem trabalhados. Tanto isometricamente, por causa do punho, mas também por causa de onde eles estão se originando. Então eles começam a fazer força, obviamente, desde sua origem. Então este exercício permite trabalhar os músculos extensores do punho, e aí ele vai citar de novo quais extensores a gente está falando. A depender da sua tomada de decisão no treinamento, você não precisará fazer exercícios específicos para o punho. Exercício como esse, se você incluir na sua rotina, já é um exercício para extensores do punho. A depender da pessoa, a depender das circunstâncias, você pode fazer exercícios específicos para fortalecer, se você achar que vale a pena exercícios específicos para isso. De modo geral, se você fizer uma progressão sem ser muito agressivo e fazendo variações que explorem também os extensores, como neste caso, você já vai trabalhar alguma coisa dos extensores do punho. Se fizesse, por exemplo, aqui um exercício para os deltoides, segurando assim também pronado, você também já trabalharia alguma coisa. Se você fosse fazer um exercício para o tríceps, também com a pegada assim, usando um crossover, por exemplo. Enfim, sempre que tem essa pegada, eles vão trabalhar de alguma forma. A tomar a decisão se vai fazer exercício específico ou não, vai depender da necessidade. Então era só um resuminho bem rápido, essa aula rapidíssima, deixando o nosso livro aqui de propaganda, está lá no site para quem quiser fazer o download. O nosso blog encontra aqui. E no momento que eu estou gravando, que é dia 1º de dezembro, finalzinho do período, então essas foram as 2 últimas postagens. A próxima aula eu já vou gravar agora na sequência, tudo correndo bem. Então eu vou terminando essa introdução aqui.